Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijão no escudo que não pode faltar, e hoje estou aqui numa presença ilustre, a minha princesa, a minha filhota querida e amada, Emanuela. Papai chama ela de fofinha. Desde que nasceu, né, filha? Papai chama de fofinha, né? Quando eu fui pegar aquela segunda via no cartório, papai esqueceu até do teu nome. Como é que se escrevia, lembra essa história? Ela adora essa história. Depois eu conto pra vocês. Mas tô vindo aqui gravar esse vídeo para trocar uma ideia com vocês sobre contratações. Muitos nomes aí surgiram nessa tarde e noite, digamos assim, e a torcida do Flusão tá alvoroçada. Uns estão felizes, outros estão indignados, revoltados, porque alguns nomes agradam, outros não. E a gente vai debater isso nesse vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece, galera, dá o like aí para ajudar o canal. Vamos tentar atingir esses 5 mil inscritos aí, uma meta que eu almejo demais e conto com a ajuda de vocês. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp. Se inscreve quem não está inscrito e bota a pilha nos amigos para se inscrever. E manda ver nos comentários. Os comentários são importantíssimos. Ó, chegou mais uma fera aqui, ó. Vem cá. Chegou mais um aí, ó. Fala com a galera. Dá o like aí no canal do papai. O ilustre Frederiquinho. Hoje estou bem acompanhado, ó. Fofinha de um lado, Frederiquinho do outro. Então vamos embora, Fluminense. Já perdemos muito tempo com o papo furado, né? Vamos com tudo. Rapaziada, vou falar para vocês primeiramente os nomes que estão especulados aí. Alguns já até confirmados. Que são eles. Marlon para a zaga, Marlon, ex-moleque de Xerém, ex-moleque não, né? Moleque de Xerém, eternamente. A lateral esquerda, Diogo Barbosa, que já chegou. Aí você tem ali no meio o Léo Fernandes, jogador que o Fluminense contratou, o uruguaio, que veio lá do Toluca do México. Johnny Gonzalez, velho conhecido da torcida do Fluminense, colombiano, que teve uma passagem muito boa em 2019, daqui a pouco eu vou falar sobre os números dele. E também especular agora há pouco aí, Danielzinho, mais um moleque de Xerém, da geração ali do Pedro, Léo Pelé, que foi campeão brasileira Sub-20 em 2015. Vale registrar aqui que foi o primeiro campeonato Sub-20 da história organizado pela CBF. O Fluminense foi campeão, derrotou o Vitória na final, um empate aqui no Rio, uma vitória de 3-0 lá no Barradão. Então são esses nomes aí. Alguns agradam, outros não agradam, e eu vou fazer uma análise aqui, falar algumas coisas com vocês para deixar bem esclarecido aí tudo sobre essas contratações e dizer para vocês se o Fluminense realmente está se reforçando ou não. Certo, filha? Sim. Conta para eles o que você falou para mim quando eu estava conversando com seu irmão e disse que o Real Madrid era o maior clube do mundo. Você lembra o que você falou? Não lembra? Você me deu um esporro, você brigou comigo. Eu estava conversando com seu irmão e eu falei que o Real Madrid era o maior time do mundo. Você falou: pai, o Real Madrid não é o maior time do mundo. É o Fluminense. É o Fluminense, pai. Aí eu falei, então tá certo. Real Madrid é o segundo maior time do mundo, porque o maior time do mundo é qual? Fluminense. Essa daqui é ferrenha, porque ela, além de ser torcedora de arquibancada, tem um plus aí nessa história. Ela é frequentadora assídua do clube desde pequenininha. Então ela enxerga o Fluminense como um time de futebol, como milhões enxergam, mas também é um clube que ela ama, a ponto de, quando ela passa em frente ao clube lá, ela se derrete toda. O que você fala quando a gente passa em frente ao clube? Meu clube. Meu clube. Uma vez ela abraçou o muro do clube lá e beijou, como se ela estivesse dando um abraço no Fluminense. É muito bonito esse relacionamento que ela tem com o time dela, eu fico muito orgulhoso. Então vamos lá, rapaziada. Começando pelo Marlon. Acho uma excelente contratação. Marlon sempre foi um zagueiro que se destacou muito pela sua qualidade técnica. Na minha opinião, o Marlon se queimou muito no Fluminense naquele lance da Copa do Brasil contra o Palmeiras em 2015, semifinal, onde o Cavalieri defende o pênalti e o Marlon, no rebote, ao invés de espanar a bola, foi querer sair jogando de letra, e aí o Lucas Barros fez o gol. Não fosse o Marlon ter feito aquilo ali, nós teríamos nos classificados para a final. Eu fiquei muito chateado com o Marlon, e acho que ele fez aquilo ali porque o salto estava muito grande, salto alto, porque todo mundo elogiava ele. Realmente um zagueiro de muita qualidade. Posteriormente, ele tomou uma geladeira ali no Fluminense, logo depois foi negociado para o Barcelona, e de lá ele se manteve na Europa até hoje. A gente sabe que o jogador, para se manter na Europa, ainda mais numa liga forte como a italiana, ele tem que ser bom jogador.
E vamos aqui falar o português claro. Um zagueiro que fica muito tempo na Itália, que é a escola defensiva mais famosa do mundo, mais eficiente, tem que ser bom, cara. Então, assim, eu vejo esse reforço com muitos bons olhos. Marlon é identificado com a nossa camisa, conhece a casa já, é de casa, não vai ter problema de adaptação. É um zagueiro com muita qualidade técnica para o estilo de jogo do Fernando Diniz, que precisa de um cara ali para sair tocando bem a bola. Ele preenche muito bem esse requisito e traz consigo a experiência e a bagagem da escola europeia, né? da carreira europeia dele. Então é um cara que tem muito a agregar ao nosso time. Com relação ao Diogo Barbosa, vem para ser reserva do Marcelo. O Marcelo é inquestionável, titular absoluto da lateral esquerda, né, fofinha? O Marcelo joga muito, um craque. Então, eu acho que a gente não precisa nem perder muito tempo falando sobre isso, porque vem para ser reserva do Marcelo. Claro que ele vai jogar bastante, o Marcelo tem jogos que vai ser poupado. E lembrando que esse jogador teve boas passagens já, principalmente no Palmeiras. Então é um cara que, se der certo aqui com a camisa do Fluminense, tem muito para ajudar. Agora falando do Léo Fernandes, vi alguns vídeos dele, acredito que vocês viram também. Possui algumas características que me agradam. Por exemplo, o fato de ser uruguaio. A escola uruguaia é uma escola de altíssimo pedigree. Então, quando a gente recebe um jogador de lá, a gente já fica com aquela boa expectativa. Ele é um jogador baixinho, canhoto, com a perna esquerda muito boa, tanto para dar passe, quanto principalmente para finalizar. O cara tem um canhão, chuta muito bem de fora da área, vi vários gols dele de fora da área aí, buscando imagem no YouTube. E é outro jogador também que, na minha opinião, vem para ser reserva, porque os titulares ali da criação no meio campo do Fluminense são Ganso e também o John Arias. Mas é um jogador que tem tudo para entrar em todos os jogos, porque o Ganso a gente sabe que não joga os 90 minutos, vai ter jogo que ele pode estar suspenso, que ele pode ser poupado, então acredito que o Léo Fernandes deva ser muito utilizado, certo? Com relação a Johnny Gonzalez, o Speed Gonzalez, um jogador que está com 28 anos de idade, ou seja, está novo ainda, muita força física, um jogador de extrema velocidade e tem uma característica que me agrada muito, que é a impetuosidade. Ele não se esconde do jogo, ele vai para cima. Então é um jogador que agrega muito nesse sentido, porque o Fluminense ali, no segundo tempo, necessitando de injetar um gás no time, injetar um jogador que vai trazer problema para a defesa adversária, tem no Johnny Gonzalez uma ótima peça para substituir o Keno. Ele está vindo para a posição do Keno, jogador de lado do campo. E só para destacar aqui a passagem dele em 2019, ele fez 17 gols e deu 11 assistências, ou seja, a passagem dele pelo Fluminense foi excelente. Ah, mas ele jogou mal no Benfica, jogou mal no Ceará, jogou mal no Corinthians. Meu irmão, não importa. Eu estou aqui analisando a passagem dele pelo Fluminense e as características dele. É outro jogador também que não vem para ser titular. Acredito eu que o único jogador desses nomes que estão sendo especulados, que provavelmente deva ser titular, caso confirme sua contratação, é o Marlon. Um moleque de xerém, com experiência na Europa e tudo mais. Esse eu acho que vem para ser titular. E aí, com o Marlon sendo titular da zaga ao lado do Nino, espero que o Nino não seja vendido, né? A gente tem ali no Felipe Melo um coringa de altíssimo gabarito, que pode fazer a função de zagueiro, como já vem fazendo brilhantemente, e também a função de primeiro cabeça de área ali, caso o André não jogue. Ou de repente até jogando ao lado do André, não tem problema nenhum. Aquele jogador que entra ali no segundo tempo para dar aquela experiência no jogo, para fechar a casinha ali e garantir um resultado. Lembrando que o bicho vai pegar agora na Libertadores. Não, fofinha? As oitavas de final começam e todo mundo sabe, a oitava de final, meu amigo, é aquela fase onde o filho chora e a mãe não ouve. Então, meu irmão, você tem que ter jogadores com qualidade, gabaritados e com muita experiência, né? Jogadores acostumados com grandes decisões no elenco. E o Felipe Melo é um desses. Então, o Marlon chegando, a gente ganha muito, não só pela chegada dele, mas pelo fato de ter o Felipe Melo ali para jogar na zaga ou para jogar no meio de campo. Enfim, é o Fluminense reforçando seu elenco com jogadores de qualidade. E com relação ao Danielzinho, alguns questionam o seu futebol, outros gostam do seu futebol. Eu vi até um amigo meu, o Range, amigo aí que é inscrito no canal, que curte os vídeos, falando que é um jogador que a gente precisa no elenco. Porque o Danielzinho é aquele jogador que pensa, né? É um jogador que cria jogadas, que mete uma bola em profundidade, que dá aquele toque por cima, que acha um companheiro. E provavelmente deve ser o cara que
deve substituir o Ganso no decorrer dos jogos ou de repente, enfim, em alguma partida. É o jogador com as características mais próximas do Ganso, né? Um jogador cerebral, digamos assim. E aí alguns falaram assim, não quero saber do Johnny Gonzalez porque ele não tem feito gols nos outros times. Eu não quero saber do Danielzinho porque ele saiu mal do Fluminense, o Johnny Gonzalez também saiu mal do Fluminense. Então, galera, é o seguinte, vou refrescar a cabeça de vocês. Esses caras jogaram numa época do Fluminense onde era muito complicado jogar. Os caras batiam 6 a 7 meses de salários atrasados. Claro que nós aqui como torcedores não sabemos de muitas coisas que rolam nos bastidores. Mas você imagina como era a relação desses jogadores com a diretoria do Fluminense, com 6, 7 meses de salários atrasados. Era péssima. Então é óbvio que esses caras tinham que buscar lugares onde eles recebessem um valor maior, né? Buscar um salário melhor e também buscar condições de trabalho melhor, principalmente relativa a salário a receber em dia. Então, se você recordar, a gente perdeu muitos jogadores nessa época por conta da péssima administração que o Fluminense tinha. A gente perdeu o Pedro, a gente perdeu o Johnny Gonzalez, a gente perdeu o Danielzinho, a gente perdeu o Everaldo, a gente perdeu o Luciano, a gente perdeu muitos jogadores bons ali naquele período. Não lembro se a gente perdeu o Alan nesse período, perdemos o Caio Henrique. Se eu não me engano, o Ayrton Lucas foi nesse período também, que hoje está jogando no Flamengo. Perdemos o Ibanhas, perdemos aquele Luan Pérez, que jogou no Santos e foi vice-campeão da Libertadores. Então eu peço esse voto de confiança para vocês e peço também que vocês relevem esse período do Fluminense. Era óbvio que os jogadores teriam que procurar um lugar com melhores condições de trabalho. O Fluminense naquele momento não era um lugar bom para o jogador estar. Convenhamos, vamos ser honestos aqui. Vocês sabem que o canal não tem hipocrisia. Aqui a gente trata com honestidade todos os temas e com sinceridade. Beleza? Então assim, cara, fazendo um resumo aqui desses nomes que estão sendo falados aí para o Fluminense reforçar a janela, a minha opinião é a seguinte: se a gente não perder ninguém, tá? Parece que já estou especulando aí que o André vai embora, Nino também. Se a gente não perder ninguém, o Fluminense se reforça muito bem. Uma ressalva que eu faço o Diniz, na minha opinião, deve olhar mais para a base do Fluminense, porque tem muita coisa boa ali para ser utilizada. Muita coisa boa. Então, na minha opinião, esses nomes, se realmente todos se confirmarem, vão dar ao Fluminense, ao elenco do Fluminense, uma encorpada muito boa. Eu esqueci de falar de uma característica também que me agrada muito no Johnny Gonzalez, é que ele teve muito comprometimento com a nossa camisa. É um jogador que nunca fez corpo mole. E eu até postei uns vídeos lá no canal do Máquina Tricolor, do grupo de WhatsApp, para refrescar a memória da galera. Lembra daquele jogo lá em Montevidéu contra o Peñarol? Eu tava lá. 2-1, vencemos o Peñarol lá com 2 gols dele. Aqui no Maracanã ele brilhou novamente. Lembra do 5-4 contra o Grêmio? Quem foi que brilhou? Foi ele, Johnny Gonzalez. Jogou muito bem contra o Atlético Nacional também. Jogou muito bem o Fla-Flu. Teve um Fla-Flu que a galera estava se recusando a bater o pênalti. Ele pegou a bola, foi lá e fez o gol. Enfim, é um jogador que eu tenho muito boas recordações pelas características dele que me agradavam, pelo fato de ter feito 17 gols e ter dado 11 assistências, e também pelo fato de mostrar muita garra, muita disposição com a nossa camisa, mesmo num período difícil e complicado como era na época que ele jogou. Mais uma vez, eu reforço que a administração do Fluminense era péssima. E aí, quando o Mário chegou, as coisas melhoraram e muito, principalmente com relação ao salário. O jogador hoje recebe em dia. E isso, para mim, é a primeira coisa que um clube tem que ter para que ele possa executar o seu trabalho de forma correta e digna. Beleza? Vou pedir para vocês deixarem os comentários de vocês aqui, porque com certeza pode ter coisas referentes a esses jogadores que eu esqueci, tanto para o bem quanto para o mal. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Fluminense está se reforçando bem? O Fluminense está se reforçando mal? O que vocês acham de cada jogador? Deixa nos comentários aqui. Só uma coisa. Lembrando o seguinte, tá? Para a galera que está reclamando do nível dos jogadores. O Fluminense, excetuando o Marlon, não está trazendo jogador para ser titular. Porque os 11 jogadores do Fluminense que são titulares são de altíssimo nível. O Fluminense tem um time titular muito bom, excelente, que não deixa desejar em nada para os outros times aqui do Brasil e da América do Sul. Esses reforços estão vindo para dar opção ao treinador e encorpar o elenco. Então, na hora que vocês forem fazer a avaliação de vocês, lembre-se disso, tá bom? Quer se despedir do pessoal? Fala, gente, obrigado por participar com vocês aí. Adorei. Gente, obrigada por Olha pra lá. Aí, esse vídeo. Adorei. Manda um beijão pra todo mundo. Beijo. Fala, saudações tricolores. Saudações tricolores.
Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.